Boa noite aos nossos queridos, amados irmãos, também aqueles que por mais uma vez estão assim dedicando um pouco do seu tempo a nos acompanhar e principalmente a ouvir a palavra do Senhor, que eu creio deve ser de fato o maior objetivo de você estar aí neste momento, ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos já neste momento orar para mais uma vez pedir a direção do Senhor. E em seguida vamos louvar a Cristo cantando para o louvor da glória dele. Santíssimo Deus, Pai eterno, Deus bendito e eterno, Deus que é santo, 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 Deus que é justo, Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, Deus que é soberano, que governa todo o universo pelo poder da Tua palavra, ó Pai. A Ti, ó Deus Santo, seja dado todo louvor, toda glória e toda adoração, agora e para todo sempre, por meio de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Pai, nós Te louvamos por mais esta oportunidade de estar reunido na Tua presença, para adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Embora, Senhor Deus, ainda que neste contexto diferenciado, onde os irmãos estão reunidos nos seus lares, com seus familiares, e aqui estamos nós, ó Deus, para este momento de culto e também para a transmissão, ó Deus, deste culto aos nossos irmãos e aqueles outros que nos ouvem, ó Pai. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor abençoe as nossas vidas neste momento. Abençoa, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai, por meio da oração, por meio dos cânticos, da leitura e o estudo da Tua bendita e gloriosa palavra, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco agora e para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos dar continuidade louvando ao nome do Senhor, cantando 2 hinos de adoração a Cristo. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar o Senhor com o cântico 46 do cantor cristão, Jesus me transformou. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Iremos continuar a adorar o nosso Senhor Jesus com o cântico 119 do cantor cristão.
fidelidade. Por meus delitos expirou Jesus a vida e luz. Ele o castigo meu levou na ensanguentada cruz. Ó, faz-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Ó, faz-me pronto a confiar em Teu excelso amor. E eu hei de ter tão fraca voz que trema a confessar a quem com morte tão atroz minha alma quis salvar. Ó, faz-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Ó, faz-me pronto a confiar em Teu excelso amor. Pois eu desejo aqui cantar tão grande Salvador. E quando for no céu morar, louvá-lo-ei melhor. Ó, faz-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Ó, faz-me pronto a confiar em Teu excelso amor. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos já agora ler a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos de 22 a 25, texto para o nosso estudo desta noite. Tá? É a terceira mensagem com respeito a este assunto da santidade cristã, que nós iniciamos ali nos versículos 13 ao 16, do 17 ao 21, hoje pela manhã, e agora, na ocasião, estudando os versículos 22 a 25, ainda focado sobre a santidade do crente. Na verdade, esse assunto ele vai perpassar aí ao capítulo 2. Nós vamos ainda estudar o capítulo 2, tá? Diz assim a palavra do Senhor, na Nova Almeida atualizada. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vista ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua flor é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Senhor, nós pedimos por mais uma vez a Tua ajuda. Pedimos, ó Pai, por mais uma vez a manifestação bondosa da Tua graça para este momento de estudo da Tua palavra, Deus. Que ela seja proferida em dependência do Senhor, no poder e na autoridade do Espírito Santo, e que ela seja aplicada, ó Deus, da mesma forma ao coração de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então vamos dar continuidade a um assunto que estamos a falar nas últimas mensagens, que não é, como já dito, um assunto tão popular, não é um assunto tão aceito aos nossos dias e, podemos assim dizer, nem tão pouco é um assunto tão visto em nossos dias, que diz respeito à santidade do crente, a este novo estilo de vida que deve refletir o caráter do Deus ao qual ele serve, que é a santidade cristã, que é ser santo, porque santo é o Senhor nosso Deus. E nós vamos então olhar para o texto de hoje,
e desenvolver a ideia de que na sua nova vida com Deus, o crente tem o privilégio, o crente tem, embora também seja um privilégio, o crente tem a obrigação de viver em santidade. Esta é a ideia que nós vamos desenvolver com os irmãos. Na sua vida com Deus, na sua nova vida com Deus, o crente tem a obrigação de viver em santidade. E eu quero ressaltar no texto 3 razões para o crente cumprir essa obrigação de ser santo em sua vida. A primeira razão, então, é a purificação. Ele foi purificado de seus pecados. Isso deve conduzi-lo a uma vida santa. Deve fazer com que ele não regresse mais àquela vida inútil de outrora. Observe então comigo aí, verso 22, onde inicialmente o texto afirma que o crente foi purificado de seus pecados, tendo purificado a alma pela obediência à verdade. A alma aqui é a vida. Tendo purificado a vida de vocês, ou tendo sido purificado dos pecados de vocês. O termo, então, purificado, tem o sentido de limpar, de remover as impurezas. Este termo é usado no contexto cerimonial no Antigo Testamento, para se referir, por exemplo, aos utensílios que eram usados no templo ou no tabernáculo, que deveriam antes disso serem purificados. Eles eram separados do uso comum, eles eram purificados cerimonialmente, para assim serem usados de forma propícia nos cerimoniais religiosos. Então, com isso, Pedro está dizendo que o crente ele foi purificado dos seus pecados. Aplicando aqui a vida cristã, esse termo tem um sentido moral, tá? Ele não foi purificado cerimonialmente, ele foi purificado moralmente. E pelo que ele foi purificado? Por aquele precioso sangue de Cristo. Já que esse termo também significa limpar, ele foi purificado, ele foi limpado pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. Meus queridos, quando um pecador crê em Cristo, Deus faz uma varredura em sua vida a fim de remover as impurezas do pecado que o condenava ao inferno. E o tempo verbal aqui denota um estado ou uma condição daqueles que têm a sua vida, a sua fé e a sua esperança em Deus, conforme dito no verso anterior. Ou seja, os crentes que desfrutam dos benefícios da morte de Cristo Jesus, descrita nos versículos anteriores, eles estão agora limpos das impurezas do pecado que o condenava ao inferno, e ele desfruta agora de uma nova condição diante de Deus. Vale dizer que esse termo, purificação ou purificados aqui, tem a mesma raiz que a palavra santo. E por isso também indica a condição do crente. Uma condição agora de pureza, uma condição agora de santidade, de santificados, de purificados pelo sangue de Cristo Jesus. Esta é a posição que o crente ocupa hoje diante do Senhor. A sentença aí então, pela obediência à verdade, descreve o meio que ocorreu a purificação. Assim, Pedro está ensinando que a pureza, que a santidade, que a limpeza moral que aconteceu na vida do crente foi alcançada mediante a obediência à verdade, que é a própria palavra de Deus. A ideia de que a palavra de Deus é o meio que ele usa para purificar o crente dos seus pecados. É por meio da palavra que nós conhecemos o que Jesus Cristo fez por nós no madeiro. É por meio da palavra que nós somos santificados. É por meio da palavra que nós somos convencidos do nosso estado de pecadores. E Deus usa a palavra para nos santificar de todo pecado e nos manter em pureza diante dele. Não existe crente santo. Não existe crente
que não viva em obediência à verdade que é a palavra de Deus. Se alguém não faz isto, certamente é porque ele não é crente, ainda que professe a fé, ainda que seja batizado, membro de igreja ou qualquer outra coisa, mas ele não é um verdadeiro crente. Porque todo crente foi purificado pela obediência à verdade e vive em obediência a esta verdade. Em seguida, o texto mostra que esta pureza de vida, ela precisa estar presente no amor entre os irmãos. Podemos dizer, meus queridos irmãos, que a nossa santidade precisa estar presente nos nossos relacionamentos entre irmãos em Cristo Jesus e também com outras pessoas. E com vistas ao amor fraternal. Essa expressão com vista indica que Deus nos resgatou, que Deus nos purificou, para que pudéssemos viver em amor não apenas para com Ele, mas também para com os nossos irmãos. De fato, o amor de Deus, que foi demonstrado na manifestação de Jesus Cristo, impõe ao crente o dever de amar os seus irmãos. É inaceitável alguém dizer que está vivendo de forma santa, se no seu coração ele não desfruta, ele não vive o amor pelos seus irmãos. Ninguém pode dizer que está vivendo em santidade se ele está nutrindo amargura, rancor, ódio pelos seus irmãos em Cristo Jesus. Por isso Pedro diz: já que vocês foram purificados dos seus pecados, já que vocês vivem em obediência à verdade, isso deve levar vocês a amar os seus irmãos. Neste versículo, então, Pedro fundamenta o amor aos irmãos como uma resposta natural a quem foi purificado dos seus pecados e que vive em obediência à verdade. E nós bem sabemos, meus queridos, que a prática do amor ao próximo é colocado como a finalidade e também como resultado de alguém que professa o amor a Deus, como alguém que desfruta do amor de Deus. É neste sentido que Jesus resume a essência dos 10 mandamentos e da vida eterna no ato de amar. Amar primeiramente a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua mente e o seu coração, mas também amar o seu próximo como a si mesmo. É neste sentido que João afirma que a prova de que fomos regenerados, de que nascemos de Deus, é a prática de amar os nossos irmãos. Veja o que João diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, que já nascemos de novo, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte, ou seja, permanece no pecado. E é por isso, meus queridos, que Pedro ensina que aqueles que foram purificados, aqueles que foram regenerados, conforme vamos ver também mais à frente, agora devem demonstrar santidade por meio do amor aos seus irmãos. O termo aí que Pedro usa então para amor fraternal era usado para se referir ao amor entre os irmãos da mesma família. Por exemplo, entre pais e filhos, entre irmãos de sangue. É assim que nós devemos amar. E com isso, então, eu chamo a sua atenção para 4 qualificações deste amor que Pedro vai descrever para nós. Este amor que deve demonstrar a nossa santidade. Primeiro aí, Pedro vai mostrar que ele tem que ser um amor afetuoso. Quando ele diz um amor fraternal, amai-vos fraternalmente. Como já disse, esse termo aí, fraternal, ele significa, se refere a algo afetuoso, a um amor gentil, a um amor prestativo. Aquele tipo de amor que está presente entre os familiares, entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos. É um amor que procura o bem-estar do outro, que está sempre pronto a socorrer o próximo, a ajudar os necessitados, que se preocupa com o bem-estar dos seus irmãos. É assim que devemos amar, de forma afetuosa, de forma carinhosa, os nossos irmãos em Cristo Jesus.
Mas Pedro também diz que este amor ele deve ser sincero, com vista ao amor fraternal não fingido. Tá? O termo aqui fingido se refere ao amor hipócrita, a um tipo de amor interesseiro. E Pedro está dizendo, vocês não podem amar desse jeito. O amor de vocês não pode ser um amor hipócrita, não pode ser um amor superficial, fingido. Vocês têm que amar de coração, conforme vai dizer mais à frente. A recomendação do apóstolo é que o amor entre os irmãos precisa ser verdadeiro e não apenas da boca para fora. O apóstolo João faz uma exortação semelhante aos seus leitores na primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, quando ele diz: filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade, ou seja, de sinceridade. É isso que Pedro está dizendo, não sejam hipócritas ao se relacionar com seus irmãos. Não seja hipócrita ao dizer que ama o seu irmão, mas o seu coração está cheio de amargura, não tem nenhum sentimento afetuoso por este irmão ou por esta irmã em Cristo Jesus. Meus irmãos, como há hipocrisia em nossos dias entre os irmãos. Isso não é saudável. Isso é prejudicial para a nossa santidade. Por isso Pedro exorta: não amem de forma fingida, amem de forma sincera. Mas veja também que este amor ele deve ser intenso. Amem intensamente aos seus irmãos, fraternalmente, de forma não fingida e de forma intensa. A palavra intensamente aí transmite para nós algumas ideias. Por exemplo, que este amor intenso ele exige zelo, ele exige dedicação, ou seja, não pode ser um amor desleixado para com os irmãos, aquele amor, por exemplo, que vê o irmão passando necessidade e faz de conta que não viu. Esse é um tipo de amor desleixado, sem zelo, sem dedicação, sem atenção, sem prestatividade ao próximo. Também, este amor intenso, ele deve ser um amor sem reservas. Irmãos, como nós temos pecado neste quesito. Como nós impomos reservas, restrições no nosso amor ao próximo. Fazendo aquilo que a Bíblia proíbe, inclusive a acepção de pessoas. Nós queremos selecionar pessoas a quem amarmos, nós queremos, inclusive, caracterizar as pessoas a quem nós queremos amar, tem que ser dessa forma, tem que fazer isto. Quando o texto ensina que o amor cristão é sem reserva, é um amor que se doa em favor do próximo, é um amor que não impõe restrições, é um amor que não faz acepção de pessoas. Mas também esse amor intenso, vale ressaltar que traz aqui uma ideia de que é um amor que exige esforço. E é importante você entender isso. Porque sim, sabemos que há pessoas, inclusive em nossas igrejas, que são difíceis de serem amadas. Mas ainda estas, o texto diz, amem intensamente. E isto requer, em muitas ocasiões, esforço. Esforço para obedecer a palavra de Deus que diz, amai-vos uns aos outros intensamente. Mas também este amor ele deve ser de coração puro. Amai-vos, ou na versão aqui, amem uns aos outros de coração puro. Este termo aqui reforça a exortação anterior, de um amor fraternal não fingido. Aquele amor hipócrita que é feito da boca para fora, não pode estar presente no nosso coração. Na verdade, não tem como estar presente no coração de um crente. O que tem que estar presente no coração do crente é um amor sincero, é um amor verdadeiro, é um amor puro, um amor desinteressado, um amor que não é superficial. Você tem amado o seu irmão de todo o coração ou você tem amado apenas da boca para fora? Há pureza no seu amor ou ele é um amor interesseiro, um amor hipócrita e superficial? Portanto, meus queridos, o crente precisa viver em santidade porque Deus o purificou dos seus pecados.
Essa pureza diz respeito à sua condição diante de Deus. Esta pureza deve ser demonstrada pelo amor aos irmãos, que deve ser fraternal, sincero, intenso e de coração puro. Será se a nossa santidade está presente nos nossos relacionamentos? Sendo assim, estamos estudando que na sua nova vida com Deus, o crente tem a obrigação de viver em santidade. E isso por 3 razões. A primeira razão é a purificação. Ele foi purificado dos seus pecados. Ele foi santificado, lavado pelo sangue de Cristo. E agora ele deve viver de forma santa. A segunda razão é a regeneração. Veja comigo aí o verso 23. Primeiramente, o texto, mais uma vez, chama a nossa atenção para a ação regeneradora de Deus na vida do pecador. Porque vocês foram regenerados. Veja que afirmativa bela, mas confrontadora. Porque vocês foram regenerados. E se vocês foram regenerados, agora vocês têm que viver à altura desta regeneração que vocês desfrutam. A regeneração significa fazer nascer de novo. Nós já vimos isso. O termo aponta para o novo nascimento do crente, que é operado pela ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ou seja, meus queridos irmãos, pela força do seu poder, Deus arranca o pecador do reino do pecado e da morte e o vivifica por meio do Espírito Santo para a vida com ele. E este verbo aí, então, foi ou foram, coloca a regeneração como um ato único na vida do crente, um ato pessoal, que aconteceu no passado, mas que tem efeito no presente. Ou seja, o crente ele foi regenerado, ele continua regenerado e ele continuará regenerado para todo sempre, ele continuará sendo nova criatura. Esta é uma ação única. Por isso que nós não acreditamos na crença de muitos de que o crente pode perder a salvação, porque a Bíblia, por exemplo, neste próprio texto, claramente ensina que a regeneração é um ato único. O crente não tem como ser revivado e novamente voltar à morte. Deus o regenera uma única e definitiva vez. Eles foram regenerados. Nós fomos regenerados. Não estamos sendo, não seremos. Já fomos regenerados pela muita misericórdia de Deus. A ênfase do texto é mostrar que Deus é o agente da regeneração, que é Deus quem opera essa regeneração pessoal e única nas nossas vidas, que é Deus quem nos dá a nova vida com Ele. É mostrar que o homem nada pode fazer por si mesmo para mudar a sua situação de pecador perdido e morto nos seus pecados. Meus irmãos, todo pecador depende que Deus use de sua muita misericórdia para vivificá-lo dos seus pecados. Assim, o amor requerido no verso anterior está fundamentado na nova vida que nós temos com Cristo, porque vocês foram regenerados. E já que vocês foram regenerados, então amem uns aos outros fraternalmente, intensamente, com sinceridade, com coração puro. Demonstrem a santidade de vocês por meio disto. Este mesmo argumento é usado pelo apóstolo João ainda na sua primeira carta 4:7, quando ele diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, que é regenerado, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Deus, pela força do seu poder, pela ação do Espírito Santo, nos regenerou, nos deu uma nova vida com Ele, nos tirou do túmulo espiritual e nos trouxe para a presença dEle. E agora Ele exige que nós tenhamos uma vida santa. Mas veja em seguida, o texto aponta para Deus como a fonte da regeneração.
Deus é a origem primária da regeneração do crente. Regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, diz o texto. Nós temos que entender aqui o que o texto está querendo dizer com semente corruptível e semente incorruptível. Ao que se refere essa semente corruptível? A semente aqui é a semente humana, a própria vida humana. Essa semente, ela gera uma vida corruptível. Enquanto a semente incorruptível aqui diz respeito à própria palavra de Deus. Enquanto a semente humana gera uma vida corruptível que se desfará na morte, a semente incorruptível, que é a palavra de Deus, gera uma vida que é eterna. Pedro está usando aqui um argumento semelhante ao que Jesus usou com Nicodemos, ao falar a respeito do novo nascimento para Nicodemos, ao dizer para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo e ele não compreendia isso. Jesus está falando ali da regeneração. Então o Senhor Jesus Cristo vai e diz assim: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, ou seja, vai se desfazer, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É o mesmo que Pedro está dizendo aqui. O que é nascido da carne é corruptível, mas o que é nascido do Espírito é eterno. Porque o novo nascimento é uma obra sobrenatural de Deus por nós, operada do Espírito Santo em nós, e que conduz o pecador à vida eterna. Portanto, o ensino petrino é que o novo nascimento tem que ter origem em Deus e não no homem. Tem origem na semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que vem do próprio Deus. Meus irmãos, um morto nada pode fazer por si próprio, quanto mais ressuscitar a si mesmo. Jesus está dizendo, Pedro está dizendo, um pecador não pode fazer nada por si mesmo, quanto mais dar vida espiritual a si mesmo. Por isso ele precisa que Deus possa regenerá-lo, que Deus seja a fonte e a origem da sua vida. O texto prossegue, mostrando ainda a maneira que a regeneração chega até nós. Nós fomos regenerados, Deus é a origem da regeneração, mas como ela chega até nós? Como que o pecador tem acesso a esta regeneração? O texto vai dizer, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Sim, a regeneração é uma ação do Espírito Santo, mas todo pecador para isto, todo pecador que vai ser regenerado, precisa antes ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos conduz à regeneração, visto que é através dela que somos convencidos de que somos pecadores, que somos persuadidos da nossa real situação de Deus. É através da palavra divina, que é a semente divina para a nossa regeneração, que nós conhecemos a Jesus Cristo, nosso Redentor. E Pedro qualifica essa palavra dizendo três coisas a respeito dela. Dizendo que ela é incorruptível. E isso porque ela não perde o seu valor e a sua eficácia. Dizendo que ela é viva porque ela dá vida aos pecadores, porque ela santifica os pecadores. Dizendo que ela é permanente e por isso ela é eficiente, ela é aplicável a todas as gerações. Então sim, no passado a regeneração veio por meio da palavra de Deus, no presente e no futuro da mesma forma. Todo pecador é regenerado mediante a palavra de Deus que vive e é permanente. Portanto, na sua nova vida com Deus, o crente tem sim a obrigação de viver em santidade ao Senhor. E a pergunta é, isto pode ser visto na sua vida? A sua conduta demonstra para as pessoas que você é uma pessoa diferente, que na verdade você é uma nova pessoa? Ou a sua vida ainda é caracterizada por pecados do tempo da ignorância? Portanto, meus irmãos, estamos estudando que na sua nova vida com Deus, o crente tem a obrigação de viver em santidade. E isto por três razões. A primeira razão é a sua purificação. A segunda razão é a sua regeneração.
A terceira razão é o Evangelho. Veja comigo aí os versos 24 a 25, onde o texto vai fazer um contraste entre esta transitoriedade da vida e a permanência eterna da palavra de Deus. E vai finalizar dizendo que esta palavra, que o texto já no versículo 23 já disse é permanente, vive e é permanente, é o Evangelho que nós ouvimos. É as boas novas da salvação que nos conduziu a Cristo Jesus. Então veja inicialmente o texto apontando para a transitoriedade, para a brevidade da vida humana, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva, a erva seca e a flor cai. Este versículo comprova o argumento anterior, de que a semente da vida humana ela é corruptível, de que a vida humana em si é corruptível. Isso aponta, meus irmãos, tanto para a brevidade da vida, quanto para a futilidade de vivê-la à parte da salvação que há em Cristo Jesus. É fútil viver a vida, é inútil viver fora do Evangelho, é inútil viver sem esse Evangelho de Jesus Cristo. A vida é muito breve, entenda isso. A vida é muito breve para desperdiçá-la com as porcarias deste mundo. A vida é muito breve para você viver olhando apenas para as coisas dessa vida. Por isso o texto diz, ela é semelhante à erva do campo. Esta erva hoje, a sua flor hoje, ela está verde, ela está bela, mas logo ela vai murchar. Ela cai, ela perde o seu brilho, a sua beleza. Assim é a vida humana, breve, insignificante. Então não desperdice a sua vida, essa breve vida que você tem, nas coisas deste mundo, no pecado. Não viva olhando apenas para o aqui e o agora, viva olhando para Cristo, viva pensando na sua eternidade. E observe que o texto engloba toda a humanidade nessa condição de brevidade e insignificância humana. Porque ele diz toda a humanidade. Como comenta o pastor Hernando Dias Lopes, toda a raça humana está carimbada pela transitoriedade da vida. Por mais que alguém viva 100 anos, ainda assim a sua vida será breve, principalmente se comparada com a eternidade da vida eterna presente em Cristo Jesus. Portanto, a recomendação para você é para que pare de desperdiçar a sua vida com as coisas deste mundo. Pare de viver pensando só no aqui e agora e comece a pensar na sua eternidade. Se você vai querer passar a eternidade com Cristo ou a eternidade no inferno. Mas em seguida, o texto fala então da permanência da palavra de Deus. E se essa palavra de Deus é permanente, é eterna, a vida que ela oferece ao pecador também é permanente e é eterna. O mundo te oferece coisas transitórias, coisas passageiras, porque o mundo é passageiro. O mundo passa com todas as suas concupiscências, como diz o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 2. Veja aí o verso 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. A expressão mais faz o contraste então entre a brevidade e a insignificância da vida com a permanência da palavra de Deus. Enquanto a vida humana é perecível porque ela está destinada à morte, a palavra de Deus ela é eterna. Enquanto a semente humana gera uma vida breve e destinada à morte, a semente da palavra de Deus é eterna e conduz o homem à vida eterna. E Pedro está dizendo, foi por meio desta palavra que a regeneração chegou até vocês. Foi por meio desta palavra que vocês foram purificados dos seus pecados. Foi por meio desta palavra que vocês foram salvos.
porque ele diz: esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Agora, o interessante é que Pedro, a citação anterior que Pedro fez é lá do profeta Isaías. E Pedro está agora resumindo, dizendo que essa é a palavra, é o evangelho. Isto, meus irmãos, mostra que o evangelho está presente em toda a Escritura, que o evangelho é a Escritura, é a boa nova de salvação de Deus para os pecadores. Por isso o crente pode ser salvo lendo o Antigo Testamento, o crente pode ser salvo lendo as genealogias, porque elas também apontam para o Messias prometido, porque elas também trazem um aspecto dessa boa nova de salvação. Nós já estudamos que o Evangelho, então, diz respeito às boas novas de salvação, diz respeito à boa notícia de Deus para os pecadores, de que Cristo foi sacrificado em favor das suas vidas. E é por meio do Evangelho que o pecador é resgatado da sua vida breve e fútil. É por meio do Evangelho que o pecador é persuadido de quão pecador ele é e o quão impotente ele é para salvar a si mesmo. É por meio do Evangelho que o pecador é confrontado com seus pecados, é chamado à fé e ao arrependimento em Jesus Cristo. É por meio do Evangelho que o pecador, que é revelado ao pecador o que Cristo fez por ele no madeiro. É por meio do Evangelho que o pecador é regenerado para que assim possa crer no Senhor Jesus Cristo. Então sim, este é o único evangelho que tem poder para regenerar, para salvar, para purificar, para santificar e dar vida eterna aos pecadores. Pedro está dizendo: foi este o evangelho que vocês ouviram. Este evangelho, ele é permanente, ele é eterno, por isso ele dá vida eterna a vocês. Enquanto o mundo que passa, que é transitório, não pode dar nada para vocês que não seja passageiro igualmente a ele. Esse é o evangelho, meus queridos, que nós ouvimos. Esse é o evangelho que nós precisamos anunciar. Esse é o evangelho que os pecadores precisam ouvir para se renderem aos pés de Cristo como seu Salvador. Esse é o evangelho da salvação de todo aquele que crê no Senhor. Caminhando para a nossa conclusão. Nós estudamos que o crente ele tem a obrigação de viver em santidade para o Senhor. E isso por 3 razões. Por causa da sua purificação, por causa da sua regeneração e por causa do evangelho que o salvou. E eu quero aqui então encerrar com 4 aplicações. Aplicações tiradas tanto deste texto quanto de uma visão geral das nossas 3 últimas mensagens. Eu digo a você, sem sombra de dúvida, inclusive isso é afirmado na palavra de Deus, que à luz do que nós estudamos, se você chama a Deus de Pai, então a vontade de Deus para a sua vida é a sua santificação. Essa vontade ela tem que ser obedecida, tem que ser cumprida. É imprescindível que você, como crente, viva em santidade. Por isso, nós enfatizamos hoje que o crente ele tem a obrigação, não é a opção, é a obrigação, o dever legal de viver em santidade para Deus, porque a vontade de Deus para a sua vida é que você viva em santificação. A vontade de Deus para todo aquele que Ele regenerou, que Ele salvou, que Ele purificou, que Ele redimiu da vida fútil do pecado, é que esta pessoa viva de forma santa para Ele. E eu tenho que perguntar para você: você tem vivido dessa maneira? As pessoas têm enxergado essa vida diferenciada em você? Você consegue ver na sua própria vida características santas, características do caráter santo de Deus na sua vida? Ou você está sendo um filho rebelde, desobedecendo esta ordem do Senhor que é a tua santificação? A segunda aplicação. Eu digo o seguinte: a nossa santificação, a nossa santidade, ela deve ser visível em nossos relacionamentos com os irmãos. Nós precisamos ter relacionamentos santos.
Nós precisamos nos relacionar com os nossos irmãos de forma santa, amá-los de forma santa, porque é isso que a palavra de Deus requer. Será se temos de fato vivenciado este aspecto da santidade com os nossos irmãos? Você tem nutrido amargura, rancor, sentimentos de ódio no seu coração pelos seus irmãos? Você não pode fazer isso e ao mesmo tempo dizer que está sendo santificado ou que é uma pessoa santa. A santidade do crente tem que ser visível nos seus relacionamentos com os irmãos, na sua forma de amar, de ajudar, de socorrer os necessitados, de prestar atenção àqueles que necessitam de auxílio. E, inclusive, vale ressaltar no ato de perdoar. Quantas pessoas que querem arrotar a santidade estão com o coração cheio de amargura e não conseguem perdoar os seus irmãos? Meus queridos irmãos, a santidade envolve o perdão entre os irmãos. A terceira aplicação é que a nossa santidade ela é desenvolvida à medida que temos maior compromisso com o Evangelho. Nós já afirmamos em uma mensagem anterior que a nossa compreensão do Evangelho ela tem que pautar toda a nossa vida, todas as nossas ações, a nossa conduta. E a santidade cristã, meus irmãos, ela é desenvolvida, inclusive com maior eficácia, à medida que nós temos um maior conhecimento e um maior compromisso com o Evangelho, com a palavra de Deus, à medida que nós vivemos em obediência à verdade. É a palavra de Deus que nos santifica. Por isso Jesus, lá na oração sacerdotal de João 17, quando ele vai pedir a Deus que santifique os crentes, ele faz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se você é pobre no conhecimento do Evangelho, se você não tem compromisso com o Evangelho, como você quer ser uma pessoa santa para Deus? Quarta e última aplicação. A santidade é a maneira visível e prática de demonstrar que você realmente é filho de Deus. Ninguém é filho de Deus pelo simples fato de chamá-lo de pai. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que é praticamente da humanidade se referir a Deus como pai. Deus pode ser visto neste aspecto no sentido de pai, no sentido de que ele é criador, de que ele nos criou. Mas pai nesse sentido relacional que as escrituras tratam, pai nesse sentido de intimidade, de relacionamento entre pais e filhos, é tão somente para aqueles que creem em Jesus Cristo. Os demais não passam de criaturas de Deus. E para estes que chamam a Deus de Pai, que professam ao Senhor como seu Pai Celeste, precisam demonstrar isso de forma prática nas suas vidas. E a maneira de fazer isso é tendo uma santidade visível ao mundo. E se vale de incentivo para que você tenha essa santidade visível e demonstre de forma prática ao mundo que você é filho de Deus, saiba que este Deus a quem você chama de Pai é um justo juiz. Ele julga de forma imparcial, inclusive aqueles que se dizem seus filhos. Que o Senhor nos ajude a cumprirmos com esse nosso dever, com essa nossa obrigação de viver em santidade para o Senhor. Porque Ele nos purificou, nos regenerou e nos salvou por meio do Evangelho. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.